Pajero Sport ele vem para ser a opção fechada do Mitsubishi L200, justamente porque ele deriva da mesma plataforma, que é chassi, e também usa a mesma motorização. Porém, há algumas diferenças. Você tem a carroceria fechada e uma nova transmissão automática de 8 velocidades. Mas e aí, como esse novo SUV se comporta aqui no Brasil? Então se inscreva no canal, já deixe seu like, lembrando nossa meta de 1000 likes em todos os vídeos, e confira o comportamento dinâmico do Mitsubishi Pajero Sport 2019. O Pajero Sport ele vem em versão única para o Brasil, usando um motor 2.4 turbo diesel, são até 190 cavalos de potência com 43,9 kg de torque máximo, transmissão automática de 8 velocidades, com 0 a 100 em 10,5 segundos. Essa motorização 2.4 é a mesma que a gente encontra no L200, no Triton Sport, porém aqui você tem a caixa automática de 8 velocidades, que realmente faz a maior diferença para esse SUV hoje à venda no Brasil. Isso porque, apesar de ser 190 cavalos, a gente está falando de um SUV pesado com mais de 2 toneladas, o câmbio de 8 velocidades, que tem as primeiras marchas, aliás, mais curtas, faz com que o modelo deslancha bem sem fazer muita força, então você consegue aproveitar bastante dessa motorização com esse câmbio de 8 velocidades. Como se trata de um motor diesel, ele tem uma faixa de rotação bem curta, então ele vai muito bem aí perto dos 3.000 giros e logo com 4.500 você já percebe que o carro já está ficando fraco. Motorizações diesel tendem a ser dessa forma mesmo, uma faixa de rotação bem curta, porém as marchas são mais longas a partir da terceira, então você consegue aproveitar bastante dessa motorização com esse câmbio mais alongado. Mas, por outro lado, o consumo em si desse modelo não é dos melhores. Na cidade, você tem uma média urbana aí de mais ou menos 8 km por litro, e na estrada você tem que fazer uma média muito boa, andar bem devagar assim, manter 100, 110 km por hora, para você chegar aos seus 12, 13 km por litro, por exemplo. Isso acontece porque o modelo tem direção hidráulica, por exemplo, uma coisa bem antiga já, né? Modelos picapes, por exemplo, já estão vindo com direção elétrica ou eletro-hidráulica, coisas do gênero. O L200, né? No caso, o Pajero Sport continua usando a direção hidráulica, que é pesado, que puxa muito do motor também. Então, principalmente na cidade, onde você vira muito, né? Muito mais do que numa estrada que tende a ser mais reta, você acaba gastando mais combustível nesse tipo de situação. O câmbio em si corresponde muito bem com a proposta do carro de ser um SUV família. Ele tem trocas bem ok, ele não tem função Sport, nada do gênero. O foco realmente do Pajero Sport é ser um SUV também para fora de estrada, onde ele tem modos de condução off-road, que eu já vou chegar lá. Mas andando normal com o carro, você percebe que as trocas são razoáveis, que ele responde muito bem à proposta. Lembrando que os pedal shifts são fixos, no melhor estilo Lancer de ser, né, vamos dizer assim. Então eles ficam fixos na caixa de direção, você tem as trocas ali correspondendo muito bem. Porém, em altas rotações você percebe que a troca já fica um pouco mais lenta, justamente porque ele conserva mais a transmissão nesse sentido. Como eu disse, realmente o foco do modelo é você andar nos modos off-road. Ele tem aí o modo de tração 4x2 traseira, o 4x4 high para uso na estrada, onde ele joga 60-40, né? 60 na traseira, 40 na frente, o modo 4x4 50-50, além da tração reduzida. E lembrando que a partir do modo 4x4 de 50-50, você já tem os modos de condução off-road, o modo de cascalho, o modo de neve, o modo de areia, enfim, justamente para você ter uma prática off-road bem mais interessante. E de fato isso, o Pajero Sport entrega muito bem, ele realmente tem a proposta de ser um SUV off-road, ele anda muito bem na terra, mesmo com esses pneus que praticamente é para uso de asfalto, então o modo de tração 4x4 do carro corresponde muito bem, ele entende as situações off-road, fora de terreno mesmo, que você está enfrentando com o carro. Então ele não é um SUV que patina procurando aderência, nada do gênero, ele vai se encaixando e vai entendendo realmente a falta de aderência e vai passando por obstáculos sem realmente muito esforço. É um carro que tem uma prática off-road muito interessante,
É por isso que o L200 é um bom SUV para quem usa realmente no campo, por exemplo. E o Pajero Sport ele entrega tudo isso, o conforto, a resistência de uma picape no conforto de um SUV. Você tem a suspensão independente na traseira, não feixe de mola, o que realmente faz com que ele entregue um conforto off-road bem interessante. E nesse ponto, o Pajero Sport se saiu muito bem. A suspensão, como eu disse, é bem ajustada, então você tem a suspensão independente na traseira, é um carro macio de condução, ele não é duro, absorve muito bem os buracos. O curioso é que ele se dá muito melhor tanto na terra quanto no asfalto, então na terra você percebe que o carro é gostoso, não faz nenhum tipo de barulho na parte interna, o que realmente agrada, já que o foco desse SUV, por exemplo, é você ter uma prática off-road um pouco mais rotineira do que outros SUVs, por exemplo. Por isso ele vem aí com modo de chassi na parte inferior, como as picapes, né? Na parte estética, o Pajero Sport ele vem aí adotando o novo design global da Mitsubishi, então a parte dianteira com bom abuso de cromados, justamente porque faz parte da característica da marca. Então você nota que o modelo tem a grade frontal cromada e um detalhe que acompanha a parte do farol de neblina, chegando até o farol principal, que é em LED com DRL também. Então um carro com uma parte frontal muito bonita, realmente sofisticada, elegante. O que na parte traseira não é muito esse sentido, principalmente pelo público. A nova lanterna que a Mitsubishi adotou, com esse design um pouco mais comprido para a parte inferior, foi um detalhe que muita gente acabou não gostando, muitos acharam que era parecido com o Prius, outros lembraram muito do Fit, né, invertendo a lanterna. Fato é que não foi um ponto aí que a Mitsubishi acertou assim perante o público, mas de qualquer forma ele tem um design um pouco mais diferente também comparado aos SUVs tradicionais, né, que a gente tem no mercado, principalmente como os concorrentes diretos, que seria Trailblazer e também o SW4. Na parte lateral você consegue ver que realmente é um SUV bem grande, com as rodas de liga leve, o carro é bem espichado, lembrando que ele vem com 7 lugares para essa versão que é vendida aqui no Brasil também. E na parte interna o modelo tem pouco do L200, é um design bem próprio, então a Mitsubishi realmente se dedicou a fazer um interior exclusivo para o Pajero Sport, o que já vinha acontecendo no Pajero Dakar também, e aqui no Pajero Sport não foi diferente. Então você tem o volante bem bonito realmente, com comandos de mídia, do computador de bordo, lembrando que é um SUV que tem bastante tecnologia embarcada, como sensor de ponto cego, assistente de faixa, alerta de colisão, ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo também. Nesse ponto a Mitsubishi inovou bastante tecnologia, principalmente comparado ao SW4, por exemplo. A central multimídia vem com Apple CarPlay, além do sistema normal de GPS integrado, que é muito bom para um SUV que realmente usa, né, em fora de estrada. Além da parte de rádio, mídia tradicional também. Ele vem com ar-condicionado digital Bizone com saídas de ar traseira. O modo de tração, freio de mão eletrônico também é disponível para essa versão. O console em si é todo mais em plástico duro, porque ele vem de uma variante de uma picape, porém, olhando assim, a primeiro momento, você nem percebe que realmente é de plástico duro. Você realmente tem que olhar bastante para perceber isso, o que é um ponto interessante, porque é muito mais fácil de você limpar, por exemplo, porque se trata de um carro que vai ser usado na terra. Mas você tem aí a parte, né, de acabamento um pouco mais simples, vamos dizer assim, comparado a um SUV mais premium, né, que usa mais materiais em soft touch. Os bancos são revestidos 100% em couro, com ajuste elétrico para o motorista também. Você tem teto solar, retrovisor fotocrômico, e o espaço interno para esse modelo realmente agrada bastante. Ele não tem bancos corrediços na segunda fileira. Você tem apenas o modo fixo, mas os espaços entre si são bem interessantes. Realmente dá para encaixar ali 7 ocupantes com folga, né? É possível realmente viajar em 7 pessoas. Lógico, a terceira fileira fica dedicada mais a crianças, mas realmente é possível levar 2 adultos ali com um pouco de aperto, mas dá para levar, lembrando que tem saídas de ar na parte traseira também, com função de ventilação, também ajuste de força de vento para quem está sentado atrás. Esse Pajero Sport, que hoje é vendido no mercado brasileiro, ele chega por aqui por R$ 265.990, basicamente o mesmo preço que a gente tem no SW4 Diamond, seria o seu concorrente direto mesmo, usando motorização a diesel. Você também tem a nova Trailblazer 2020, que tem bons itens de tecnologia também, por um preço bem inferior comparado a esses dois, mas a gente sabe que nessa categoria, inexplicavelmente, as versões japonesas, os modelos japoneses realmente atendem muito mais
E o incrível que pareça também é que mesmo o SW4 oferecendo muito menos tecnologia embarcada, é o que mais vende entre os 3 modelos. Bom, a gente fez um vídeo de detalhes do lançamento desse modelo, onde a gente mostrou tudo que tem a bordo do Pajero Sport 2020. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.